Trabalho. Obrigado, senador Paulo Paim. Em primeiro lugar, agradeço em nome do Ministério Público brasileiro o convite, poder participar do debate bastante franco. Eu me sinto especialmente feliz de estar sentado aqui junto com a doutora Thaís. Eu sou amigo do pai da doutora Thaís, o doutor Marcos. E antes eu já... Eu achei que era a filha do Ulisses. Não, é neta. E eu me troque, meu pai, ele é meu avô. Eu já sentei para debater com o doutor Marcos, para debater com a doutora Thaís, ou seja, eu continuo com a mesma idade e o doutor Marcos envelheceu. Isso é bom. Só conta para nós o segredo. Eu vou tentar ser o mais técnico e isento possível. Obviamente, eu tenho minhas posições políticas, especialmente sobre as PECs, mas eu gostaria de tentar, dentro desse trabalho de cooperação que o Ministério Público tem mantido, em especial o Ministério Público do Trabalho, com o Congresso Nacional, o Senado Federal, tentar ser o mais isento possível e trazer aqui alguns elementos que são próprios do Ministério Público do Trabalho, ou seja, o mal feito. Como a gente sempre combate o mal feito, a experiência que a gente tem com relação às fraudes é bastante expressiva. Com relação a ser ou não possível a edição da medida provisória neste aspecto, eu concordo plenamente com o que foi colocado na mesa. Eu não vejo urgência e relevância dentro do princípio presidencialista adotado pela nossa Constituição da República. A Casa Legislativa, por excelência, é essa, e não o Poder Executivo. E aqui estão as pessoas que nós, povo brasileiro, colocamos para debater a legislação brasileira, para debater as regras de convívio social. Essa mesma colocação eu fiz há pouco tempo atrás, quando eu sentei também na audiência pública para debater a medida provisória dos portos, a nova reforma dos portos. A crítica, exatamente, que eu não via urgência e relevância naquela medida provisória, como não vejo nessa. Havia uma questão até orçamentária, que é o que foi colocado como justificativa nessa medida provisória agora. Havia essa urgência, ou seja, a Previdência ia parar se não fosse feito por medida provisória? Se houvesse o debate, eu acredito que não. Então, eu penso que a casa onde deveria ter sido feito o debate prévio seria o Senado Federal, mas com muita felicidade eu vejo que esse debate, naquela hipótese da medida provisória, como agora, esse debate está sendo franqueado. Não está tendo uma aprovação de medida provisória a toque de caixa, o que permite esse debate democrático. Com relação ao seguro-desemprego, é uma colocação que eu acho importante. Temos problemas no seguro-desemprego? Temos. Isso é inegável. Temos que corrigir? Temos. Entretanto, eu penso que o mais importante não está sendo combatido, que é o quê? As fraudes. Para mim, esse é o grande problema do seguro-desemprego hoje. Levante a mão um mentiroso aqui que nunca viu alguém que trabalha, mas pede para não assinar a carteira porque está recebendo seguro-desemprego. A minha sobrinha falou isso na minha frente. Eu falei, você falou para a pessoa errada, você vai agora lá assinar a carteira. Mas tia, eu falei, agora. Então, eu penso que o maior problema é, primeiro, questão de orientação. Há uma necessidade de orientar o trabalhador sobre o que ele está fazendo quando ele frauda o seguro-desemprego, quando ele consegue um outro emprego, pede para não assinar a carteira para continuar recebendo. Esse trabalhador tem ciência que ele está cometendo um crime? Então, primeiro orientar e depois punir, efetivamente. Há necessidade da punição.
aqueles trabalhadores que, compactuados com seus empregadores, fazem acordos para fazer uma falsa demissão e receberem o seguro-desemprego, levantarem o FGTS. Tudo é fraude ao FGTS, é tudo crime. Dos dois lados. Né? Dos dois lados. Os dois são criminosos. Exatamente. Então, eu penso que temos que, primeiro, combater as fraudes. Nesse caso, o trabalhador, inclusive, devolve a multa. Sim. Né? É muito comum. O empregador não paga os encargos sociais nenhum. Com relação ao... aí seria aquele debate, né? Temos problema, o que nós fazemos? Nós fiscalizamos, orientamos e punimos ou restringimos o direito? A via mais fácil é da restrição do direito, não tenha dúvida. Né? Mas nem sempre a via mais fácil é a mais adequada, e, nesse caso, eu penso que é exatamente esta situação. Com relação ao seguro-defeso em particular, que aqui eu queria ter esse comentário de forma um pouco mais aprofundada. Primeiro, uma coisa importante esclarecer, que é a natureza do seguro-defeso. O que é o seguro-defeso? É um seguro-desemprego? Não. O seguro-defeso ele tem um componente que foi muito bem colocado aqui, salvo engano, pela doutora Lilian, que não é só a questão da sobrevivência do trabalhador, mas também a sobrevivência do próprio fruto do trabalho do trabalhador, que é a preservação das diversas espécies. Nós já tivemos aí várias espécies, como a própria lagosta brasileira, que, se existe hoje, é por conta do seguro-defeso. Então, o seguro-defeso ele vai além da questão meramente trabalhista, da questão meramente previdenciária. Entra a questão ambiental também neste problema. O seguro-defeso nada mais é do que aquele trabalhador que é pescador. Eu não estou falando do policial que tem a carteira de pescador, do assessor da prefeitura que tem a carteira de pescador, não. Estou falando do pescador, que vive da pesca, que da pesca tira o sustento da sua família. O Estado, o povo, paga para que esse trabalhador, durante o período de defesa daquela espécie que ele tem autorização para pescar, que ele fique em casa, que ele mantenha a sua família com aquele seguro-desemprego, que ele não seja obrigado a pescar aquela espécie que está no período defeso, ou até outras espécies. Então, é um benefício para que o trabalhador fique em casa. Este é um primeiro problema que eu penso que é uma distorção que eu não sei bem, eu confesso que eu ainda não consegui alcançar, se foi ou não buscado atingir com a medida provisória, que é o fato do trabalhador não poder ter autorização para pescar duas espécies. Ele pega 2 seguros-defesos. Se essas espécies têm o mesmo período de defeso, ele não tem por que receber 2 seguros-desemprego. Ou se tem defesos diversos, durante um defeso ele vai estar pescando o outro, ele vai estar tirando o seu sustento. Nós temos uma experiência muito interessante, foi feita no estado do Ceará. Foi a primeira vez onde nós conseguimos reunir o Ministério Público Brasileiro, incluído aí o Ministério Público do Estado do Ceará, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Federal, de combate às fraudes no seguro-defeso. E tem alguns números, infelizmente saiu aqui da tela, mas só para que nós tenhamos uma ideia, em 2007 haviam mais de 15 mil trabalhadores, cerca de 15.800 trabalhadores,
que receberam seguro defeso como pescadores de lagosta. Esse trabalho se iniciou em 2008. 2 anos depois, o número caiu para 6.000 trabalhadores. Houve uma diminuição da pesca da lagosta? Não. Houve que, efetivamente, aquelas pessoas que se diziam pescadores de lagosta, não receberam. Por esse trabalho conjunto, esse trabalho do Estado, não é governo, porque o Ministério Público não é governo, mas Estado, onde houve um trabalho preventivo e repressivo das fraudes no seguro-defeso. Infelizmente, não foi possível replicar esse trabalho naquele momento nos demais estados, e o estado do Maranhão dobrou o número de pescadores de lagosta, miraculosamente, né? Aqueles trabalhadores do Ceará, obviamente, foram para o Maranhão. E ali eles conseguiram o seguro-defeso. E aqui eu vou fazer uma primeira sugestão de alteração na medida provisória, ou adequação, ou se for retirada, se for rejeitada de projeto legislativo, e um simples campo, a adição de um simples campo no requerimento do seguro-defeso implicaria numa redução, segundo cálculos apresentados por uma técnica do Ministério do Trabalho no Estado do Ceará, a doutora Júlia, que tem um trabalho excepcional nessa parte de fraudes de seguro-defeso, de pelo menos 20% de redução das fraudes, que é o quê? Que o trabalhador, quando for requerer o seguro-defeso, que ele coloque o número da embarcação que ele pesca. Por que isso? Porque o número da embarcação é como a placa de um carro. Não interessa para onde aquela embarcação for no Brasil e o que ela for pescar. A inscrição na Marinha do Brasil é a mesma. Nós temos vários exemplos de embarcações onde a chamada carta de tripulação, que é a quantidade de tripulantes que pescam naquela cartão de tripulação, de segurança, é a quantidade de tripulantes daquela embarcação, por exemplo, 5 trabalhadores. E 60 ganharam o seguro-defeso naquela mesma embarcação. Trabalhadores ganharam seguro-defeso naquela embarcação no Ceará, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco e até em Santa Catarina. A simples adição desse dado, pegando os dados que tem na própria Marinha de qual é a tripulação daquela embarcação, o governo já saberia, bem, nessa embarcação só 5 podem ganhar. Se tem mais, alguém está querendo pegar dinheiro. Então, seria uma sugestão que seria bem interessante no sentido de tentar evitar essas fraudes. Nós estamos hoje, o Ministério Público do Trabalho especificamente, nós estamos tentando replicar esse trabalho feito no Ceará. Foi criado um projeto estratégico no final do ano passado, que chama Projeto Pesca Legal, que é de combater as fraudes no seguro-defeso. Como nós não temos estrutura, não só física, mas principalmente estrutura humana, de procuradores, para pegar todas as colônias de pescadores, a gente necessita de um trabalho conjunto do Ministério do Trabalho e Emprego e principalmente dos Ministérios Públicos estaduais. E nós estamos buscando esse trabalho conjunto para poder multiplicar essas experiências. E aqui eu volto, para encerrar, senador, na questão da fiscalização. Na pesca, o problema é exatamente o mesmo. Não há fiscalização. Não há repressão. São sempre matérias que a gente vê no jornal sobre fraudes ao seguro-defeso e os próprios auditores fiscais do trabalho não têm como fazer essa repressão,
até por falta de pessoal. Recentemente, inclusive, o Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação civil pública contra a União para que fossem contratados, fosse aberto edital de concurso para contratação, obviamente por concurso público, de auditores fiscais do trabalho, para que possa fazer valer essas regras. Eu não posso afiançar, mas eu, pela experiência que eu tenho nessa área, que já são aí, só nessa área portuária e aquaviária, eu já tenho 16 anos atuando especificamente nessa área, uma repressão efetiva, uma orientação, obviamente prévia à repressão. Nós teríamos aí já fechada essa torneira que é esse seguro-defeso, que fica aberta e já está aberta há muito tempo, e a gente sabe, até por questões políticas, algumas vezes, em alguns setores, em alguns locais, é complicado mexer, né? Então, a sugestão que o Ministério Público do Trabalho deixa, e, obviamente, além dessa audiência pública, se colocando à disposição para mais debates, mais aprofundados os debates, com mais dados, tudo, né? São essa contribuição, colocando à disposição para qualquer outra questão. Muito obrigado.